Ao mesmo tempo, em 1902, o Reino Unido faz um tratado com o Japão, reconhecendo as interferências do Japão na Coreia, mas garantindo que o Japão reconheça a presença do Reino Unido na Índia e na China. Olha que interessante. E por que isso? Porque quando ele fala de reconhecer na Coreia, porque o Japão tem receios do avanço russo em direção àquela região ali da Manchúria, em direção à Coreia. Então, olha só, a gente pensa só na Europa, mas tem todo um jogo de xadrez que está sendo pensado em cada aliança a ser feita. A Rússia tem essa vocação expansionista também em relação à Ásia, e está se pensando também no Japão. Não é por acaso que nós estamos falando de 1902, e em 1904, 2 anos depois de o Japão fazer esse acordo com a Inglaterra, o que o Japão faz sem declarar guerra? Ataca a Rússia. Tá? Então nós temos uma guerra russo-japonesa entre 1904 e 1905. Pela primeira vez um país asiático vence um país europeu. Então é um contexto que tem todos os detalhes. Ter pensado, o acordo não foi feito à toa. Para o Japão já existia essa intencionalidade, mas o expansionismo japonês tinha que ser bem calculado, senão prejudicava os interesses ingleses na Ásia e na Índia. Né? Para garantir isso, você faz um tratado com o Japão. Vamos falar da Rússia um pouquinho. Antes de começar a guerra, vamos falar da Rússia um pouquinho, porque temos que falar também da Revolução Russa. Não vou entrar em muitos detalhes da Revolução, mas precisa falar para encaixar a Rússia na nossa história aqui também. A Rússia, com seus interesses extremamente territoriais, já falamos disso em outras aulas, isso é muito importante. Não é por acaso que ela faz questão de alguns territórios, não quer abrir mão de certos territórios e busca sempre expandir esses territórios. A Rússia está no momento que é o momento czarista, um momento de império mesmo. Só que ela acaba sendo atacada pelo Japão. Nesse momento que ela é atacada pelo Japão, já existe uma situação muito ruim dentro da Rússia. Porque a Rússia tem um problema sério. A Rússia é um país agrícola. E quando eu digo agrícola, é uma agricultura extensiva. O que é uma agricultura extensiva? A agricultura extensiva é o contrário de agricultura intensiva. A agricultura intensiva é quando tem tecnologia. Você não precisa de muito território, de ampliar muito território para aumentar a produção. Você tem tecnologia. Quando você não tem tecnologia, a única forma de você aumentar a produção é aumentando o território. Então, para produzir, você precisa de grandes extensões de terra e grande quantidade de mão de obra. Então, a gente já caracterizou a Rússia. A Rússia era um país agrícola, uma agricultura extensiva, com uma população gigantesca. E uma população gigantesca precisava ser alimentada. Logo, boa parte da população estava no campo produzindo. A mesma coisa acontecia na guerra. A Rússia também tinha um exército muito mal preparado. Ao longo do século XIX, não houve um avanço tecnológico da Rússia. Eles chegaram a ter alguns modelos de recrutamento e tal, mas não nada tecnológico que fizesse da Rússia uma potência militar. O que vai acontecer é que a Rússia ela precisa necessariamente de um exército gigantesco para garantir o seu poderio. E para formar um exército gigantesco, ela vai ter que retirar boa parte da população de onde? Do campo, da produção de alimentos. E o que vai acontecer? Vai ter escassez de alimentos. Então, toda vez que a Rússia entrava numa guerra, uma grande guerra, havia fome na Rússia. O preço dos alimentos disparava. E isso gerava caos social.